Bom dia! Mais uma vez que está na presença do Senhor, dia 4 de fevereiro. Acabou o mês, né? Não, tá começando. Mas eu tô falando de janeiro. Janeiro acabou, verdade. Para começar nosso estudo, nós vamos orar, tá bom? Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia. Deixa assistir a tua palavra, que seu Espírito Santo se domine, que eu aprenda, que eu aplique, que me ensine mais. Sim. Em nome de Jesus. Amém, querida. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ler qual livro? Olha, Simone! Oi, Simone! É a mãe dos gêmeos lá da natação. Fala, oi! Olha lá, bem linda. Olha lá. Linda. Agradeço. Obrigada, Titi. É meu feito. Então, sorriso. Vamos lá? Qual é o livro? Oi, amor. Fala assim, hoje a gente não vai poder ir pra igreja, Titi. Hoje a gente não vai poder ir na igreja. Olha Porque só. minha mãe tá com conjuntivite. Porque minha mãe tá com conjuntivite. Você assista e depois dá o link na descrição e dá um like. E inscreva-se no canal da mamãe. Mas você já escreveu, né? Vamos ler? Qual é o capítulo? Capítulo 27 de Mateus. Vai, Isadora, concentração. Vai, começa. E chegando de manhã, todos os principais sacerdotes e anciãos tomaram Lê direito, querido. Anciãos do quê? Do povo tomaram conselho contra Jesus para matarem. E eles, maniatando-o, levaram-no e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, o que o traíra, vendo que ele fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, Olha dizendo: só. Eu pequei, traindo sangue inocente. E eles disseram: O que é isso para nós? Veja você isto. E ele lançou as moedas de prata no templo e, partindo, foi enforcar. Ai. Dodói ele. Coitadinho. Ai, querido. 6? Não é pra você acompanhar. Filha, para você acompanhar o estudo. Os principais sacerdotes tomando as moedas de prata, dizendo: Não é lícito colocá-las no tesouro, porque é o preço do sangue. Acompanha, querido. E tomando conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso aquele campo tem sido chamado de o campo de sangue até o dia de hoje. Então, cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: Eles tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Oi, Micael Salles, bom dia! Bom dia, Micael! É Michel. Oi, Michel, tudo bem? Sério? Vai, Isadora. Ele não vai me dando? Dá oi, não? Dá oi! Bom dia! Nossa! Ele saiu, então. Saiu, filho. Filha, foco. Aqui eu vou tirar aqui as informações de quem está entrando, para você prestar atenção. Deixa eu tirar isso aqui. Não, mamãe, não. Desativar comigo. Pronto, agora preste atenção. Fica se distraindo. Agora quem entrar você não vai saber mais. Vamos lá, versículo 11. Desculpa. Filha, a gente está lendo a palavra de Deus. Tem que ter respeito, reverência.
Isso não é gibi, não é revista, é a palavra de Deus. Tá bom? Então vai lá. Olha. E Jesus ficou em pé diante do governador e o governador lhe perguntou, dizendo, né? És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus, tu o dizes. Quê? Tu o dizes. E ele, quando acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quantas coisas testificam contra ti? E ele não respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador se admirou muito. Ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles escolhessem. E eles tinham então preso famoso chamado de Barrabás. O que é isso? É o nome dele, Barrabás. E, portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes, qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer, não te envolvas na questão desse justo, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e para Jesus ser morto. O nome disso é a cruz. Cruz, credo. Filha, leia a palavra de Deus. Cruz. Mamãe? Qual é o versículo que está? É o 21. Então vai. Olha, aqui está dizendo que o governador lhe respondeu, dizendo, qual desses dois queres que vos solte? E eles disseram, Barrabás. Pilatos disse-lhes, o que então eu farei com Jesus, que se chama Cristo? Eles todos disseram, seja crucificado. E o governador lhes perguntou, por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamaram ainda mais, dizendo, seja crucificado. Oh, não! Vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um tumulto fora criado, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo, eu sou inocente do sangue desta pessoa justa. Vede vós. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Então ele soltou Barrabás e tendo açoitado, Jesus entregou para ser crucificado. Tadinho. Tá chorando? É uma palavra de Deus, né? Jesus sofreu muito por nós. É verdade, mas não tô chorando não por causa disso. Pois é, mas você tem que pensar no sofrimento que Jesus passou por nós. Sabe por quê? Porque nós temos que obedecer ao Senhor, servir ao Senhor, porque Ele nos deu direito à vida eterna. Entendeu? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ele precisa ser o primeiro amor da sua vida. Entendeu? Você precisa querer estar do lado dele, porque ele fez tudo por amor a você. Ele não merecia nada disso e fez por amor a nós. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram junto a ele o batalhão de soldados e, despindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate. E eles traçaram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, zombavam, dizendo, salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram-lhe a cana e batiam-lhe na cabeça. E depois de o terem zombado, tomaram-lhe o banco e as suas próprias vestes
os levaram para crucificá-lo. E saindo eles, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a sua cruz. E eles, chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E eles o crucificaram e repartiram suas vestes, lançando a sorte, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta. Eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Lançaram a sorte. E assentando, o guardavam ali. E sentando-se, o guardavam ali. E puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça, dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam: Mamãe? Oi? Mamãe? Oi? Mamãe? Vai, filho. Diziam. 42, Isadora. Você tem que acompanhar a sua responsabilidade. Não vou deixar você ler sozinha, eu tô te ajudando. Você pode me ajudar. Então você tem que acompanhar a leitura, Isadora. Sim. Então por que você se perdeu? Porque você não está acompanhando. A outra salvou a si mesmo, não pode salvar. Se és o Rei de Israel, deixa da cruz agora, e nós acreditaremos nele. Ele confiou em Deus. Liberta-o agora, se ele quiser, pois ele disse: Eu sou o Filho de Deus. E também os ladrões que foram crucificados com ele lançaram o mesmo insulto. E desde a hora 6ª houve trevas sobre a terra até a hora 9ª. E cerca da hora 9ª bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que tu me abandonaste? Alguns do que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Este é um homem chamado. Lê direito. Este é um homem. Não, lê direito. Este homem chamado por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre, e pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber. Os outros disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, novamente bradando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam fora ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres olhando de longe, que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre as quais estavam Maria Madalena, Maria e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus.
E ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu em pano limpo de linho e o deitou no seu próprio túmulo novo, que havia esculpido em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, partiu. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentada diante de frente, né, do sepulcro. No dia seguinte, que seguiu o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, disse: depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ordena, portanto, que o sepulcro seja protegido até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos à noite, o furtem e digam ao povo: ele está ressuscitado dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide e protegei o máximo possível. Assim eles foram e tornaram o sepulcro seguro, selando a pedra e deixando ali a guarda. É uma história muito triste, né? Uma história, isso é verdade. Já falei com você isso. Falei com você isso. É a palavra de Deus. São fatos que aconteceram. Tá? Não, tô falando história bíblica. Mas são fatos, não é história. Isso daí é verdade. E qual livro? 55. Salmo 55. Peraí, o Salmo 55 vai... Ou não. Vai até o 23, mas... Vai até o 23, vai. Eu leio um, você lê outro. Dá ouvidos à minha oração, ó Deus, e não escondas... E não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Eu lamento na minha queixa e faço barulho. Por causa da voz do inimigo, por causa dos meus... da opressão do perverso, pois eles lançam iniquidade sobre mim e com a ira me odeiam. Meu coração está dolorido dentro de mim, e os terrores da morte recaíram sobre mim. Recaíram sobre mim. O temor vieram sobre mim, e o horror me oprimiu. E eu disse: se eu tivesse asas como a pomba, porque então eu voaria para longe e ficaria descansado. E eis que então vaguearia longe e permaneceria no deserto. Eu apressaria minha fuga da tempestade, do vento e da tormenta. Destrói-o, ó Senhor, divide as suas línguas, pois eu vi a violência, contenda na cidade. Dia e noite eles andam ao redor dela, sobre os seus muros. Dano e também tristeza estão no seu meio. Estão no seu leio. Meio. A perversidade está no meu meio. Está no seu meio. E engano e malícia
não partiram, não se apartam das suas ruas. Pois não foi o inimigo que me envergonhou, então eu poderia ter suportado. Nem foi aquele que me odiava que se engrandeceu contra mim, então eu teria me escondido dele. Mas foste tu, homem meu igual e meu guia e meu conhecido. Tomávamos o doce conselho juntos e andávamos para a casa de Deus em companhia. E deixes que a morte se apodere deles, e deixes que eles baixem rapidamente no inferno, pois a perversidade está entre eles, em suas habitações. Quanto a mim, clamarei a Deus e o Senhor me salvará. À noite, de manhã e ao meio-dia eu vou orar e clamarei, e ele ouvirá com a minha voz. Ele livrou em paz a minha alma da batalha que era contra mim, pois havia muitos comigo. E Deus ouvirá e os afligirá. E ele mesmo que permanece nessa antiguidade, porque eles não têm mudanças. Portanto, não tenha Deus. Ele estendeu sua mão contra os que estavam em paz comigo, quebrou seu pacto. As palavras de sua boca eram mais suaves do que a manteiga, mas a guerra estava no meu coração. As suas palavras eram mais macias do que o azeite. No entanto, as espadas eram desembainhadas. Lança teu fardo sobre o Senhor, e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo sofra ou seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer na cova da destruição. Né, mamãe? Da destruição. Os homens sanguinários e enganosos não viverão na metade dos seus dias, mas eu confiarei em ti. Amém. Gente, nós vamos orar para encerrar, tá bom? Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia. Essas lives que eu fiz, que essas crianças e adultos que assistem. E também abençoe a minha família, a minha escola, a minha família, a minha mãe, o meu pai, a minha avó, meu tio, meu em nome de Amém. Amém? Amém. Tchau, gente. Beijinhos e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.